longa e próspera vida para todos, mais amor, menos palavras. Veja só aqui uma prova que a CESP fez para a Polícia Federal de 2018. Toquemos em frente. As proposições P, Q e R a seguir referem-se ao ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. P. João e Carlos não são culpados. Q. Paulo não é mentiroso. R. Maria é inocente. Considerando que não X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. Assertiva 51. As proposições P, Q e R são proposições simples. Isso não cabe, porque veja só, aqui você tem uma conjunção. O que ele quer dizer nessa proposição P? João não é culpado. Carlos não é culpado. De maneira que João e Carlos não são culpados. Q é uma proposição simples. Paulo não é mentiroso. E R também é uma proposição simples. Maria é inocente. Então essa assertiva 51 ela é errada por cada proposição P ser uma proposição composta. Então 51 é errada. Se inscreva. 52. A proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por isso aqui é um bicondicional. O cara está escrevendo aqui não que bicondicional não é. E não cabe isso. Por quê? Vou escrever isso aqui. Isso aqui, se Paulo, então, é um condicional. Paulo é mentiroso é a negação de Paulo não é mentiroso. Então, vou escrever aqui do lado não que. Não que, então, Maria é culpada. Maria é inocente. É não R. Não R. Então, isso se escreve assim. É simples assim. Então, é dessa maneira que se escreve o que se lê. Então, essa assertiva 52 é uma assertiva errada também. Vejamos essa assertiva 53. Se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então a proposição simbolizada por não P, então não Q ou R, está aqui uma disjunção, será verdadeira. Coloquei aqui do lado para que possamos analisar. Vou analisar aqui. De vermelho. R, verdade. Olhe. R, verdade. Não Q, falso. Não P, falso. Você tem assim, ó. Você tem um condicional, onde essa parte necessária aqui desse condicional é uma disjunção. E a disjunção, ela só é falsa se as proposições envolvidas na mesma forem todas elas falsas. Então aqui você tem um falso e um verdadeiro. Então esse necessário da condicional, ele é verdadeiro. É verdade. Aí lê-se da seguinte forma. Se falso, então verdade, isso é verdade. Por quê? O condicional só é falso se você adotar o necessário falso e o suficiente verdadeiro. Então, isso aqui tudo é uma verdade. Olhe, tudo isso aqui é uma verdade. É uma verdade. Então, tudo é verdade. Você coloca lá na assertiva. A assertiva, ela é verdadeira. 53, correto. Se inscreva. Vamos para frente, assertiva 54. Independentemente de que sejam culpados, a proposição P, condicional não Q, condicional Q, disjunção não Q, disjunção R, eita, será sempre verdadeira, isto é, será uma tautologia. Deus é tautológico. A verdade sempre é verdade. O que o cara quer dizer é o seguinte, ele quer dizer que isso aqui é uma verdade. Vamos verificar. R aqui, verdade. Não que, falso. Você tem aqui ó, uma disjunção. E a disjunção, como já foi dito, ela só é falsa se as proposições envolvidas na mesma forem todas elas falsas. Então isso aqui é verdade. Essa coisinha aqui, ó, que é verdade. Então, diante de uma outra disjunção verdadeira. Então isso aqui ó, é verdade. O que faz o necessário do condicional, que é o todo, ser verdadeiro. Vamos ver o suficiente. Esse suficiente aqui é um condicional. Então, isso aqui é falso
não Q é falso, P é verdade. Então você está fazendo aqui, ó, se verdade, então falso, adotando o necessário falso e o suficiente verdade, de modo que esse condicional aqui, ele é falso. Então, para o todo você tem se falso, então verdade. Isso aqui é uma tautologia, é uma verdade, porque você está adotando o necessário verdadeiro e o suficiente falso. A assertiva, ela é correta. Vamos passar. Assertiva, correta. Assertiva 55. As preposições P, I, não que. Olha só a conjunção. Então, não R. I, R. Condicional, que. Conjunção, não P. São equivalentes. O que é equivalência? É você estudar as duas serem verdadeiras ou as duas serem falsas. Se uma for verdadeira e outra falsa, ou uma falsa e outra verdadeira, não cabe, não são equivalentes. Então vamos verificar aqui. Vamos verificar. Você tem aqui não P, falso. Que, verdade. Mas isso aqui é uma conjunção. E a conjunção só é verdade se todos os envolvidos na mesma forem verdades. E isso aqui então é falso. R é verdade. Você tem então, se verdade, então falso. Isso não cabe porque você está adotando o necessário falso e o suficiente verdadeiro. Isso aqui é falso. Então, essa condicional aqui é falsa. Vamos ver essa condicional aqui. Não R. Não R, falso. Não R, falso. Não Q, falso. P, verdade. Esse suficiente aqui, o suficiente conjunção, verdade e falso, falso. Você tem agora se falso, então falso. Isso tudo aqui é uma verdade, porque o condicional, como já foi dito, só será falso se você adotar o necessário falso e o suficiente verdade, os dois sendo falsos. Isso aqui é uma verdade, logo, essas duas coisinhas aqui não são equivalentes. A assertiva, ela é errada. 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 Se inscreva. Vamos para essa assertiva 56. Se as preposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas. Você tem aqui, vou subir um pouco mais, qual a negação da conjunção? É uma disjunção negando as partes. Então isso aqui é João ou Carlos são culpados. Então você tem pelo menos um aqui que já é culpado. Porque a disjunção só será falsa se os dois forem falsos. Então você pode adotar um verdadeiro e outro falso é verdade. Um falso e outro verdadeiro é verdade. Os dois verdadeiros, os dois culpados, não é verdade? É verdade. Então aqui eu já tenho pelo menos um que é culpado. Paulo não é mentiroso. Não me diz nada. Eu negando isso aqui, Paulo é mentiroso. Não me diz nada. Maria é inocente. Eu negando isso aqui, Maria é culpada. Eu tenho um outro culpado na história. Eu tenho pelo menos dois culpados. Assertiva. É verdadeira. Tranquilo. Essa daqui já era. A próxima tá logo ali. Tocando em frente. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorreram uma epidemia infecciosa, foram selecionados para serem examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros estiveram em C. E 6 desses 25 passageiros
estiverem em A e em B. Pelo amor de Deus, o que é isso? O cara pensa para fazer a coisa. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Assertiva 57. Se 11 passageiros estiverem em B, então mais de 15 estiveram em A. Aí o cara que quer pensar rápido vai fazer. Se 11 estiverem em B, vou pegar 25 e diminuir por 11, vai dar 14. A assertiva está errada, mas não é assim, irmão. Você tem que ir para lá, ó, com aquela formulazinha da operação com conjuntos que relaciona a união e o que chama de interseção. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: o número de indivíduos que passaram pelo país A ou pelo país B de junção é igual ao número de indivíduos que passaram por A mais o número de indivíduos que passaram por B menos o número de indivíduos que passaram por A e B, que chamam de interseção, que é a conjunção. Então, esse A ou B conta 25 passageiros. 25 passageiros. Por A, eu não sei. É o meu objetivo, procurar. Por B, o indivíduo me diz ser 11. E pelos dois, passaram 6 indivíduos. 6. Se você pega 11 e diminui por 6, dá 5. Quando você passa pro outro lado, ficaria 25 menos 5, 20. Então, por aí, irmão, passaram 20 passageiros essa menina. 20 passageiros. E isso é maior do que 15. Assertiva correta. Maravilhoso. Assertiva 58. Se 2 dos 30 passageiros selecionados forem escolhidos ao acaso, aleatoriamente, então a probabilidade de esses 2 passageiros terem estado em 2 desses países é inferior a 1/30. Irmão, o que é que você tem que fazer aí? Primeiramente, você tem que fazer os parizinhos ou as combinações possíveis. Vou fazer aqui as combinações possíveis. Então, primeira combinação, de você selecionar um indivíduo e ele ter passado por A e outro indivíduo ele ter passado por B. É uma combinação. A outra combinação seria você selecionar um indivíduo e ele ter passado por A e selecionar outro indivíduo e ele ter passado por C. E a outra combinação é você selecionar um indivíduo e passar por B e outro indivíduo e passar por C. Então você tem um jogo aqui de probabilidade com conjunção A e B ou aqui a disjunção A e C. Então fica A e B ou A e C ou B e C. Um produto, a soma. Você sabe que foram 20 o número de indivíduos que passaram pelo país A. 20 foram eles. Você sabe que foram 11 o número de indivíduos que passaram por B. Desse total, 25 passageiros passaram por A ou B e não passaram por C. Do total, foram 30 os passageiros que desembarcaram. Você sabe, então, com base nisso, que passaram por C, 5 passageiros. Que maravilha! A probabilidade morreu aí agora, irmão. Porque quem seria a probabilidade dessa combinação aqui, ó, A e B? Probabilidade, fazer logo completo, de você selecionar um indivíduo e ter passado por A, 20, do total, 30. 20 sobre 30. E selecionar um indivíduo e ter passado por B, 11, do total, 30. Mais
você ter selecionado o indivíduo e ter passado por A, 20 do total, 30. Selecionou o indivíduo e ter passado por C, 5 do total, 30. Ou, mais, selecionou o indivíduo e ter passado por B, 11 do total, 30. E selecionou o indivíduo ter passado por C, 5 do total, 30. Faz essa continha lá. Na hora que você parar com uma coisa dessa na sua vida, fazendo a sua prova, Deus vai te abençoar e você vai resolver, irmão. 20, 11, 220. 220. Quem é o denominador? 3 vezes 3, 9, 2, 0, 900. Mais 20 vezes 5, 10, 100. Denominador, 900. Mais 11 vezes 5, 55. Denominador, 900. Denominador comum, 900. Somos numeradores. P é igual 220, 320, 375. 375. Dividido por 900. Isso fica uma coisa, meu irmão, do tipo 3,75 dividido por 9. E é óbvio que isso é maior do que 1/30. Assertiva correta. Vamos para frente. Assertiva 59. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um deles tenha estado em C é superior a 100. Irmão, minha irmã, veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar, eu sei que foram 5 indivíduos que passaram por C. Então eu vou chamar C1, o indivíduo 1 que passou por C, C2, o indivíduo 2 que passou por C, C3, o indivíduo 3 que passou por C, C4, o indivíduo C4 que passou por C, e C5, o indivíduo 5 que passou por C, e vou fazer as minhas combinações de maneira que essas combinações sejam distintas. Vou fazer de forma mobral. Então, irmão, você teria C1, poderia ser combinado com C2, combinado com C3, poderia ser combinado com C4, poderia ser combinado com C5, ou poderia ser combinado com qualquer dos 25 que não passaram por C. Maravilhoso. Vamos para a próxima. Ou, você tem um jogo aqui de junção, conjunção. Conjunção C1 e C2, ou... Aí tá, disjunção C1 e C3. Vamos para frente. C2. C2 não pode mais ser combinado com C1, mas pode ser combinado com C3. Pode ser combinado com C4. Pode ser combinado com C5. Ou pode ser combinado com qualquer dos 25 que não passaram por esse país C. Vamos para C3. C3 pode ser combinado com C4, só não pode mais com C2 e C3, não é verdade? Ou com C1. Então pode ser combinado com C4, pode ser combinado com C5, ou pode ser combinado com qualquer dos 25 que não passaram por esse país. C4. C4 pode ser combinado com C5, ou com qualquer dos indivíduos que passaram, não é verdade? Que não passaram por esse dito país, C. E C5 com qualquer dos 25 indivíduos que não passaram por esse país, C. Você tem aqui, meu irmão, que somar, hein, as disjunções. Então, 25, 26, 27, 28, 29. Então aqui você tem 29 combinações. 29 possíveis combinações.
Aqui você tem 25, 26, 27, 28 combinações. 28 combinações. Aqui você tem 25, 26, 27 combinações. 27 combinações. Aqui você tem 25, 26 combinações. 26 combinações. E aqui você tem as 25 combinações. Soma essa coisa toda aí e veja o resultado. Vamos somar. Então você teria 29 mais 28 mais 27 mais 26 mais 25. Então, 8 e 7, 15, 20, 6 e 9, 15, 35. 3, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13, 135 possibilidades de combinação. E isso é óbvio, é maior do que 100. Assertiva, correta. Que maravilha, que maravilha. Se inscreva. Vejamos a assertiva última, a assertiva 60. Considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem no máximo 14 mulheres. Rapaz, que é isso? Eu gosto disso, irmão. Eu gosto disso. Então eu vou resolver aqui embaixo. Você tem que em A, meu irmão, por A, passaram 20 indivíduos. Pelo menos a metade. Pelo menos a metade. Tudo ok? No mínimo, a metade são homens. Então, é certo ter 10, mas é mais velho ter 11. Então, no máximo você tem 9 mulheres. Então, eu vou botar aqui o máximo de mulheres. Vou botar o máximo. Então, você tem, no máximo, eu vou botar MA com mulheres máximo de A. MA seria menor ou igual a 9. Olha que maravilha. Vamos ver em B. B passaram 11. Passaram 11. A metade é 5,5, que não cabe. É 6. Você é certo ter, no mínimo, 7 homens e, no máximo, 4 mulheres. Então, o máximo de mulheres em B, rapaz, a CESP é uma maravilha. É menor ou igual a 4. E agora C, meu irmão. C. Passaram 5, metade é 2,5, que não cabe. Então 3 é pelo menos o número de homens, mas é certo ter 4. Então você tem no máximo em C 4 mulheres. Rapaz, some essa cor. No máximo, perdoe-me, no máximo uma mulher. Então o máximo de mulheres é um número 14, 9 e 4, 13 e 1, 14. Você tem aí, para mulheres, no total, números menor ou igual a 14, um máximo de 14 mulheres. Eu espero que na hora de vocês sejam abençoados. Eu espero também ter ajudado. A assertiva, ela é uma assertiva correta, paz. Não durma, se inscreva no Mundo Lógico.